Olá, tudo bem? O Antigo Testamento fala muito sobre o sábado. Então Deus deu as leis a Moisés, mas muitas das vezes Deus falava separadamente em relação ao sábado. A gente vê, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 16, quando Deus manda o maná não cai no dia de sábado. Aquilo é uma forma de separar esse dia. Então ali o povo de Israel guardou o sábado e santificou o dia de sábado. A gente vê também em Isaías 58. Isaías 58 é algo extraordinário, porque todo capítulo Deus fala sobre a verdadeira religião. O que Deus queria do povo de Israel estava escrito ali no livro de Isaías, no capítulo 58. E no finalzinho do capítulo ele fala sobre o sábado. Mesmo naquele contexto da verdadeira religião, o que Deus queria do povo, Deus não queria que o povo fosse hipócrita, mas que fosse servos verdadeiros, que fizesse a sua vontade. Então Deus fala ali sobre o sábado. Interessante que no final ele fala que aqueles que entendessem que o sábado era um dia interessante, um dia importante, que tivesse o sábado em consideração, ali há uma promessa. Deus fala que eles iriam deleitar no Senhor e cavalgar sobre as alturas da terra. E Deus ia sustentar eles com a herança de Jacó. Então as promessas mais extraordinárias estão ali naquele capítulo em relação ao sábado. É claro, em relação a todo o contexto de servir a Deus de forma correta, mas ali Deus fala também sobre o sábado. Aqui no verso 13, de Êxodo 31, tem uma passagem super interessante em relação ao sábado. Porque no contexto aqui a gente percebe que quando Moisés recebe as leis, inclusive os 10 mandamentos, que foi escrito nas tábuas, quando Moisés desce do monte, Moisés está para descer do monte, Deus fala sobre o sábado. Deus fala de uma maneira toda especial em relação ao sábado. E aqui no verso 13 tem algo extraordinário, porque fala assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, lhes dirás, certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então aqui tira toda aquela ideia de legalismo em relação ao sábado. Nós deveríamos guardar o sábado porque é Deus que o santifica. A santificação vem de Deus. E a gente sabe que a santificação está totalmente relacionada com a graça, com o processo de salvação. Porque a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. É interessante que existe a justificação. Quando você aceita Jesus, você é justificado. Mas existe também a santificação. A Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, no processo de santificação, você passa a ser uma pessoa obediente a Deus, obediente aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. Inclusive, o próprio Paulo, que nós podemos dizer que é o campeão da graça, que fala de maneira extraordinária sobre a graça, o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé, não somos salvos pelas obras. O apóstolo Paulo, ele fala que a fé não anula a lei. Ele fala, nós não anulamos a lei pela fé, de forma nenhuma. Mas pela fé observamos a lei. Então, a fé, a graça, o processo de salvação no Novo Testamento não descarta a obediência a Deus. Mas não a obediência para ser salvo. Uma obediência que vem de um coração transformado. Porque a santificação é algo que vem de Deus. O homem não pode santificar a si mesmo, só Deus pode santificar. Então o sábado está relacionado com esse processo, no processo de santificação. Porque está escrito ali para o povo de Israel guardar o sábado, para que soubesse que é o Senhor que o santifica. Então isso acontece até os nossos dias. Nós guardamos o sábado, porque é o Senhor que nos santifica. O sábado está relacionado com o processo da graça, que transforma o ser humano
para que ande em conformidade com a vontade de Deus.